Olá, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje a gente vai falar sobre a Revolução, as revoluções liberais do século XIX. E vamos começar. Então, gente, no século XIX, na Europa, teve o Congresso de Viena. Como a gente falou isso na aula de Napoleão, o Congresso de Viena ele foi o quê? Uma declaração feita por vários países que eles se reuniram e eles meio que propuseram o Congresso de Viena, que tinha como objetivo restaurar as monarquias absolutistas que tinham sido perdidas por causa de Napoleão. Só que nessa época da Europa, depois de um tempo disso, em 1830, 1848, começaram a ter várias crises econômicas, políticas, de fome, as colheitas diminuíram, situação de miséria no operariado, ausência de garantias e direitos fundamentais para o trabalhador e repressão à liberdade de expressão. Essa situação de crise e insatisfação, ela começou a criar um sentimento de nacionalismo por parte das pessoas que não eram assim de classes sociais tão altas, e também promoveu uma aliança entre a burguesia e o proletariado. Lembra que eles eram brigados por causa das diferentes ideologias políticas e tudo mais? Mas os dois estavam sofrendo problemas nas realidades dos dois, então eles resolveram se juntar e fazer uma aliança para tentar resolver esses problemas, e foi apenas uma aliança temporária dos setores da pequena e da média burguesia com os proletariados. Também durante essa época foi uma época em que o sentimento de nacionalismo estava começando a crescer. Isabela, o que é esse sentimento de nacionalismo? Era o sentimento de valorização da identidade do país, da identidade do povo. O povo estava se juntando e promovendo essa ideia de identidade. E eles estavam também, esse nacionalismo ele era ao contrário do domínio político-cultural da igreja medieval, porque ele defendia o respeito pela formação nacional dos povos aqui, ligados por sua etnia, idiomas e traços culturais, e os direitos dos povos de escolher seu sistema político e sua forma de governo no território unificado. Ou seja, eles não estavam mais contrariando as pessoas porque elas eram diferentes entre si, mas dentro de um país. Eles estavam se juntando, porque agora eles tinham esse sentimento de nação, esse sentimento de, nós pertencemos à mesma nação, nós somos o mesmo povo, entendeu? E depois da derrota de Napoleão, depois que o Congresso de Viena foi alocado, na França entrou a dinastia dos Bourbons de novo. Quem entrou foi Carlos X, se não me engano, e Luís XVIII. Isso, e Luís XVIII. E nesses reinados nós tivemos três ideologias políticas, três setores, não três setores, mas assim, tinham três grupos políticos principais. Nós tínhamos os ultra-realistas, eles defendiam o absolutismo, ou seja, eles defendiam a volta do antigo regime. Nós tínhamos os bonapartistas, que defendiam a volta de Napoleão Bonaparte. E nós tínhamos também os... E os liberais, que defendiam a adoção da república. Mas ainda continuava sendo uma monarquia, lembra? Nessa monarquia, a primeira pessoa que foi pro poder foi o Luís XVIII. E o governo dele foi caracterizado por assim ser muito controlador, por ser muito ter perseguições contra as pessoas que tinham ideias diferentes da dele. Bom, esse Luís XVIII, ele era a favor dos ultrarrealistas, o quê? A favor dos que queriam a volta do absolutismo. Então, durante o governo dele, ele perseguia aquelas pessoas que tinham ideologias diferentes da dele, ou seja, os liberais e os bonapartistas. E também teve uma época chamada de Terror Branco. O que foi essa época de Terror Branco? Foi o período dessas perseguições mesmo, só por causa das ideologias políticas das pessoas. Nada a ver, né? Ele também queria a volta os ultraconservadores, que eram os ultrarealistas, também queriam essa volta do absolutismo. Ele também queria, só que era muito difícil eles voltarem com esse antigo regime, porque o liberalismo estava crescendo e estava ganhando poder. Então, se ele provavelmente voltasse com isso, ele ia sair do poder, ia ter revolução, e ele queria evitar isso.
Ele morreu e quem entrou no lugar dele foi o irmão dele, Carlos X. Esse Carlos X, ele também tinha essa característica autoritária, é a mesma característica do irmão dele. E o que ele fez? Ele reestabeleceu o antigo regime através de restabelecer os direitos divinos. O que era o direito divino, Isabela? Era aquela crença, lembra? Que os reis tinham sido escolhidos por Deus para estar no trono? Então, ele restabeleceu isso e restabeleceu o absolutismo. E ele também começou a perseguir as pessoas, papapau. E durante esse governo dele, problemas econômicos começaram a surgir, problemas de fome, problemas econômicos, problemas para os trabalhadores, problemas trabalhistas, tudo isso. Aí a burguesia liberal se organizou junto com o proletariado. Lembra que eu falei que eles tinham uma aliança temporária por causa dessas crises? Então, por causa dessas crises que estavam acontecendo, eles se organizaram, eles se juntaram e eles fizeram uma revolução contra o Carlos X em 1830. E esses protestos populares se converteram em revoltas que foram chamadas de Jornadas Gloriosas. Eles tiraram Carlos X do poder e botaram a pessoa no poder, foi o Luís Felipe de Orleans, que foi o novo rei, e ele assumiu com uma proposta de governo liberal, e ele era chamado também de rei burguês. Por que ele era chamado de rei burguês? Porque ele era muito a favor da burguesia, ele era em prol da burguesia, então todas as decisões que ele fazia eram em prol da burguesia. Aí ele continuou governando. Porém, o governo dele, por mais que fosse um governo que juntasse os interesses da burguesia com os interesses do ultraconservadores, e teve o desenvolvimento do capitalismo, teve a união desse rei com a alta burguesia, começaram a surgir vários problemas econômicos. E problemas trabalhistas, problemas de qualidade de trabalho para os operariados. E também a burguesia estava percebendo que o lucro dela estava diminuindo. O que eles fizeram? Eles fizeram aquela aliança de novo para tirar esse carinha do poder. Aí eles começaram aquelas barricadas de Paris. Barricadas populares de Paris. Aqui, ó. A partir de 1845, uma sucessão de problemas econômicos gerou uma crise que ocasionou um aumento da miséria, nas más colheitas agrícolas, nas greves operárias e nas campanhas políticas, pedindo a reformulação do sistema eleitoral. A burguesia percebeu a redução dos seus lucros e assim a burguesia e a classe operária se juntaram, se uniram, fizeram aquela aliança que eu falei para vocês contra o governo e no Levante ficou conhecido como as Barricadas de Paris, Barricadas Populares de Paris. Esse Luís Felipe ele fugiu e foi proclamado provisório, um governo provisório, que era a República II, a Segunda República, em 1848, que foi isso. Aí, lembra que a burguesia e o proletariado eles tinham feito uma aliança? Então, a partir desse momento, toda a aliança que eles tinham foi interrompida, não existia mais, porque o que acontecia? Como foi uma república, ia ter uma eleição para o Senado, para o parlamento. Só que como a burguesia queria ter um parlamento majoritariamente burguês, para que favorecesse ele nas escolhas, eles acabaram com todas as alianças do proletariado e isso deixou o operariado, a classe socialista, muito brava. E eles começaram a fazer vários motins e esse episódio ficou conhecido como a Revolução Socialista. Meses depois teve a eleição de quem seria o presidente, né? E quem ganhou foi o sobrinho de Napoleão Bonaparte, o carinha chamado Luiz Napoleão Bonaparte. Ele se elegeu e teve um apoio grande da parte do exército, dos camponeses, da igreja, da burguesia, dessas pessoas que eram mais favorecidas economicamente. E também ele entrou no poder prometendo trazer de volta aquele tempo de glória do Napoleão Bonaparte, do imperador Napoleão Bonaparte. Ele também entrou no governo com um governo muito nacionalista. E perto do fim do mandato dele, quando ele já estava acabando o mandato dele, ele ia sair do poder, ele aplicou um golpe de Estado para continuar com o poder com o apoio da alta burguesia. Lembra que eu falei que o parlamento era burguês, essas coisas? Ele teve grande apoio da alta burguesia nisso e foi assim que ele fez o golpe de Estado para ele continuar no poder. Ele começou também um projeto expansionista, igual o Napoleão Bonaparte. Lembra que ele estava prometendo aquelas coisas igual do imperador Napoleão Bonaparte? Essa coisa aí.
E ele foi coroado por Napoleão III, ele fez o Segundo Império Francês. Ele teve, durante esse governo dele, uma política bem nacionalista. Lembra que eu falei que o nacionalismo estava crescendo? Então, ele teve uma política bem nacionalista. E ele começou a várias obras de modernização, principalmente modernização de Paris, para que a cidade, o país, fosse seguindo as ideias expansionistas dele, que ele queria trazer de volta para aqueles tempos de glória. Então, ele foi expandindo e modernizando também a Paris, essas outras cidades aí. Teve a reforma urbana, como eu falei, que foi implementada pelo prefeito Haussmann e pelo controle do proletariado. Sim, ele controlou o proletariado porque ele é a favor da burguesia, e a burguesia tinha que lá a gente com o proletariado e tudo mais isso. E ele proibiu greves. Foi isso, gente, as revoluções liberais do século XIX. Foi bem curtinho esse vídeo. Não, bem curtinho não, né, gente? 10 minutos. Mas acho que foi um vídeo bem resumido, bem bom, pra vocês entenderem. É isso, beijo, tchau, tchau.